aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. E aí aqui nós temos o campo do recurso, tá? O recurso é o onde essa operação será executada, Uhum. tá? Então eu tenho o nome da minha operação, né, o código da minha operação, o tipo dela e o onde ela vai ser executada. O onde, como recurso, ele pode ser o recurso propriamente dito, ou seja, bancada 1, ou ele poderia ser um grupo chamado bancadas. E aí, na hora que a gente leva isso para minha estrutura de produto, eu dou a possibilidade ou do BIAS sugerir em qual bancada isso vai acontecer, ou o operador selecionar em qual bancada ele está executando. Tá? Então, começa a ramificar aí, pessoal. Uhum. Vamos começar a ramificar. Então, eu tenho o tipo, onde eu vou executar essa atividade, né? A descrição, que aqui entraria toda. Tem um campo gigantesco aqui, né? Para poder utilizar. Tem até mesmo um outro que a gente chama de instruções, onde a gente pode habilitar dentro do BIAS o formato RTF. Não sei se vocês recordam, mas seria o texto já estilizado, onde eu posso colocar negrito e tudo mais, né? Eu posso compor melhor aqui o meu conteúdo. Isso pode ser habilitado aqui dentro do assistente de configuração. E aí aqui dentro é onde eu vou colocar todo o descritivo. Então, ó, realizar a conferência dos materiais e acessórios necessários para a fabricação de acordo com a estrutura. Dá um exemplo, beleza? Beleza. Então aqui é uma descrição, que ela pode ter uma quantidade de caracteres aí bem expressiva, né? A gente poderia até colocar aqui data, dois pontos, barra, né? Vamos dizer que a gente quer que a pessoa acesse no documento impresso, ela preencha essas informações, né? A gente pode estruturar isso aqui dentro sem nenhuma dificuldade. Beleza. Daí, então, depois que eu preenchi o meu cabeçalho, eu vou para as abas. Essas abas aqui, elas mudam de acordo com o tipo da minha operação. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho aqui o geral, por quê? Porque a operation, ela requer registro de tempo. Se eu Uhum. coloco a de custo, eu não tenho a aba geral. Tá vendo? Se eu coloco a de operação externa, eu já tenho uma aba chamada operação externa. Eu também tenho a aba geral, porque ela também permite eu fazer um registro de tempo, se necessário, tá? Então, se eu colocar controle de qualidade, ela também vai ter uma geral, porque eu também posso registrar o quanto tempo levou para executar aquele tipo de operação, né? E assim sucessivamente. Ou a milestone, que não é nada com nada. É apenas uma indicação Uhum. de instrução. Então, eu quero colocar uma etapa para compor todo o texto, toda a composição do meu operação, lá, 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 e essa preparação aqui, ela não precisa ser apontada, ela é só um indicativo de processo. Então, eu posso deixar ela Entendi. como uma milestone, tá vendo? E com o texto aqui. Eu não preciso forçar que ela tenha um recurso, um apontamento, uma atividade dentro da minha operação. Ela só vai ser usada realmente na impressão do documento, né? Ou Ok. na visualização. E agora, já como operação, então que a gente vai focar nele primeiro, nós temos a aba geral, tá? Dentro da aba geral, é onde eu vou especificar as características deste processo, dessa operação que está sendo feita a nível de tempo. Tempo, Uhum. distribuição desse tempo, a sincronicidade desse tempo com as operações seguintes, se eu preciso inspecionar ou não preciso inspecionar, se eu tenho uma ociosidade durante esse processo. Então, tem várias informações aqui que vão envolver tempo, tá? Então,
Primeiro aqui, eu tenho o meu setup, que a gente poderia chamar de setup, configuração, né? Na tradução direta, tá? Ok. E aqui nós temos dois campos, tá? Nós temos o configuração, tá? Que é esse carinha aqui. Nós temos o configuração de tempo de capacidade. Eu estou clicando aqui para vocês conseguirem ler, Leio tá vendo? tudo. Porque se eu clicar aqui não vai, se eu der o Ctrl 2 cliques ele mostra pra gente. E eu tenho o tempo peça. Então, qual que é o detalhe aqui? Configuração é o tempo de setup que eu vou considerar para o custo do meu produto, do meu lote, né? Então vamos dizer aqui que a minha preparação ela tem 10 minutos de setup. Tá. A configuração para capacidade estabelece quanto tempo de setup eu vou empenhar da máquina para que eu realmente produza esse item. Então eu posso ter o tempo de setup para custo, mas eu não usar esse tempo de setup na capacidade da máquina. A máquina ela tem que estar disponível todo o tempo. Então, o Tá. setup, para mim, a nível de operação, ele é como se fosse uma parada da minha máquina. Ele não entra no tempo do produto na alocação da máquina. Entendeu? Então, aí Entendi. vai a jogadinha de como eu vou trabalhar isso. Pode ser que eu queira, sim. Eu quero que ele já reserve os 10 primeiros minutos da máquina quando eu colocar essa ordem de produção lá para fazer esse setup. Então, os primeiros 10 minutos do apontamento, eles vão ser executados como tempo de setup. Uhum. E aí eu Pensando numa, posso. numa máquina, como a gente falou lá atrás, que precisa ser configurada para ela executar um determinado tipo de corte, um tipo de função, Isso, seria esse tempo do colaborador, do operador ali, setando a máquina para rodar ela, efetivamente. perfeito. Agora imagine o seguinte, o setup da máquina, ele está muito ligado ao planejamento, organização e estruturação por parte do PCP. Pensa Uhum. assim, se eu estou no produto A, para ir para o produto B, eu posso ir direto, porque eles têm o mesmo padrão. Agora, se eu ir do produto B para o produto C, eu já preciso de 2 horas da máquina parada para executar isso. Então, quando você não tem um tempo efetivamente definido para aquilo, ou seja, ele pode variar mediante ao produto que entra e o produto que vem logo em seguida, esse tempo ele não entra aqui, ele entra no tempo de parada de máquina mesmo. A gente registra isso lá para reduzir a capacidade do dia efetiva daquela máquina, porque pode ser que naquele dia ela rode direto, Uhum. sem precisar parar para setup. Só que aí tem um detalhe. Quando eu vou vender, quando eu vou precificar o meu produto, eu tenho que pensar o seguinte: pode ser que eu tenha que configurar essa máquina para rodar esse produto. Então, esse tempo que a máquina ficaria parada para que esse produto seja, né, para que ela seja preparada para o produto rodar, ele precisa estar contido no custo, mas ele não precisa estar contido no processo. Então, por isso que você tem dois campos. Um campo para calcular custo e um campo para calcular alocação. Ok. Tá? O comum, geralmente para custo, né? Mas quando Uhum. precisa da capacidade, a gente preenche os dois com o mesmo valor, ou pode ser diferente também. Daí, logo em seguida, a gente tem mais uma característica, que é o tempo peça. Tá? Pense comigo o seguinte: o tempo peça ele corresponde ao ciclo, ao quanto tempo leva para fazer esta operação. Então, a gente está falando de preparação aqui, mas eu vou aproveitar esse momento para a gente poder pensar em outros cenários também. Vamos pensar lá no assar, né? Uhum. O assar aqui. Se eu tenho um forno que cabe 10 pães, leva 10 minutos para fazer um pão
ou 10 pães. Porque cabem 10 lá dentro. Sim. Então, se eu colocar um pão no forno, vai levar 10 minutos. Se eu colocar 10 pães no forno, vai levar 10 minutos, 10 talvez um minutos. pouquinho a mais, porque vai reduzir a temperatura no momento que colocar lá dentro, então um vai influenciar no outro, talvez precise de um tempinho extra, né? Aí eu já estou indo para a questão química da coisa, né? Físico-material da coisa. Mas é mais ou menos para entender. Então vamos deixar os números redondos. É 10 para 1 ou 10 para 10. Você entendeu? Que interessante? Então aqui eu coloco quanto tempo dura o ciclo. Então vamos dizer aqui que dura 10 minutos. E logo abaixo eu determino quantos produtos eu efetivamente produzo com esse tempo, com esse ciclo. Beleza? Então, se eu falei que é 10 minutos para um forno que cabe 10 pães, eu posso colocar aqui, ó, 10, 10. Isso significa que eu faço um pão em 1 minuto? Não, significa que eu faço 10 pães em 10 minutos. O que naturalmente corresponderia, sim, a 1 minuto por pão no contexto de custo, né? Porque eu estou otimizando isso. Perfeito. Né? Aí aqui a gente pode especificar como esse tempo está informado, né? Veja que isso é um campo. Eu estou falando minuto, 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 mas porque a especificação está embaixo. Está embaixo. Eu poderia dizer que isso aqui é em horas, tá? Regra universal, né? Eu particularmente estabeleço em todos os lugares, minuto e ponto. Não mudamos mais, né? Essa é uma opção, tá? Daí aqui a gente tem o campo de alocação. Esse campo de alocação, ele não é tão simples de explicar. Apesar de estar aqui, ó, o simples na palavra como uma opção de seleção, né, ele não é tão exatamente simples assim, tá? Basicamente, eu poderia especificar aqui, ó, vou tentar ser prático. No simples, a gente deixaria nada preenchido ou poderíamos colocar um aqui. Entendeu? Eu aloco 1 para 1, tá tudo certo. Quando eu trabalho com porcentagem, esse cara aqui é o que eu gosto mais. Então, imagine mais uma vez que eu estou fazendo uma operação em que a minha máquina, ela tem duas prateleirinhas, duas fileiras. Na fileira 1, eu posso estar fazendo o produto do Alisson. E na fileira 2 da mesma máquina, eu posso estar fazendo o produto da Alessa. Pensa, um exemplo bem legal é gráfica, tá? Então, estou fazendo uma impressão sobre um plástico, né? Só que na hora que eu vou preparar o meu cilindro com os clichês, se eu não me engano, ou clichês, um desses dois nomes, cada um deles representa um produto final. Entendeu? Então, na linha 1, na linha 2, na linha 3, na linha 4. Então, cada vez que eu vou produzir um clichê ou um clichê desse, ele utiliza 20% da área da máquina para retirar o meu produto no final. Então, lá na frente eu vou cortar esse cara aqui. Mas naquela operação de impressão, eu tenho 5 ordens de produção diferentes sendo fabricadas. Então, eu poderia especificar que essa operação aloca 20% da capacidade naquele momento. Então, se eu tenho 5 produtos de 20%, eles podem ser feitos simultaneamente com 100% daquela alocação. Então, uma hora eu estou fazendo 5 ordens na alocação. Complexo? Um pouquinho, mas ilustrando assim não fica tanto. Sim, sim. A ideia, pessoal, como a gente falou, né, é trazer de forma efetiva todas as possibilidades, né, de maneira prática, que dá para a gente trazer para a realidade da solução, tá? Quantas vezes isso é usado no dia a dia? Sempre. Depende. Não depende muito, né? Como a gente mesmo falou. Num cenário como esse, bem específico que eu citei,
onde eu tenho um equipamento que me permite essa modularidade de produtos que eu posso trocar, né? Trocar as peças e a mesma máquina faz uma ordem só ou faz 10 ordens de produção diferentes. Então eu tenho esse dinamismo de mudar a proporção de alocação. Porque imagina o seguinte, se eu pegar 5 ordens de produção e colocar esse recurso como infinito, no conceito aí de APS, de sequenciamento, para galera que gosta do termo, quer dizer que eu posso fazer todas as ordens ou uma ordem ao mesmo tempo. E não se fala mais nisso. E você pode, dependendo da sua programação, né? Você pode ter um momento que você vai estar usando 5 ordens ao mesmo tempo, ou vai ter um momento que você vai selecionar só uma para usar toda a capacidade da máquina. Exatamente, exatamente. Daí é claro que se você observar aqui, ó, existe os FX, esses campinhos que são habilitados pelo botão direito, ó, visualização de campos de fórmula, desabilitei, habilitei. O que esses FX aqui nos indicam? Que cada um desses campos aqui, eles podem, né, ser relacionados a alguma fórmula, tabela, variante de configurador, vinha uma informação baseada no pedido de venda, ou baseado na própria ordem de produção a nível de hierarquia, ou ele pode perguntar para alguém responder na hora que está exibindo a ordem de produção, ou até mesmo colocar um código, que é programar em VS Script ou em linguagem SQL ali, né? Depende do conhecimento e a forma como vai executar, para alterar esse campo automaticamente. Então, a gente vai enxergar que lá na frente, quando a gente for criar as ordens de produção, a gente tem uma opção lá de criar a ordem agrupada. Então, eu poderia selecionar 5 produtos diferentes e gerar um documento de produção com esses 5 produtos. Se eu tenho meu FX aqui, eu posso captar esse momento desse evento ou pegar o evento pós-emissão dessa ordem de produção e modificar esse campo dinamicamente. Opa, se eu criar um pacote com 5 produtos numa ordem só, quer dizer que cada um vai ter 20% da capacidade na alocação dos recursos ou dos recursos que forem desse tipo, né? Das operações que forem desse tipo. Tá? Isso que eu estou falando para vocês é executando na própria solução. Não é uma programação, gerar um addon à parte ou uma outra. Não. A gente consegue executar isso dentro do próprio produto, né? Dentro do próprio BIAS, usando a camada de eventos dele, entre outras, como os FX aqui que eu citei. Né? Então, a gente praticamente falou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos e a gente já tem mais ou menos uns 20 a 30 minutos de conteúdo. Provavelmente. E a gente está só na vinha geral ainda. Estamos só na via geral ainda, né? A partir desse momento, eu quero trazer